Em santa convocação, eu chamo a todos os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 96. Em solene invocação a esse culto vespertino, eu convido a todos os irmãos a abrir as suas Bíblias comigo em Salmos de número 96. Salmos de número 96. Mais um dia que Deus nos deu, mais uma vez alcançando a graça de estar presente. Tivemos uma escola catequética abençoadíssima, onde nós pudemos aprender mais e mais de Deus, aprendemos coisas complexas e agora estamos aqui para exaltar, glorificar e bendizer o nome do nosso Senhor. Então, em santa vocação, nós vamos neste momento ler o Salmo de número 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser honrado, temível, mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, trazei oferendas e entrai em seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante de dele todas as terras, dizem entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, cuja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoantes a sua fidelidade. Vocês percebem que nos dois primeiros textos é um convite a cantar um cântico novo ao Senhor. Um cântico novo significa vitórias novas. Toda vez que Israel conseguia algum feito extraordinário do Senhor, esses feitos se tornavam música, e eles festejavam cada um desses feitos. O problema nosso é perder a graça pelas coisas exaltadas de Deus. Toda vez que nós esquecemos que cada vitória que Deus nos dá seria um motivo para cântico, nós estamos perdendo aquela expectativa e aquele senso de gratidão a Deus por todas as vitórias que Ele tem nos dado. Então, cada vitória, cada levantar do dia, cada viração, cada momento em que Deus nos une em família, onde o amor é exaltado dentro dos nossos lares, os relacionamentos com filhos, cônjuges e futuros cônjuges, isso já deveria ser motivo de alegria para exultar e cantar. E o convite hoje, nesse salmo de convocação solene, nada mais é do que cantai ao Senhor um novo cântico. Ou seja, sejam gratos e exulte ao Senhor, porque Ele tem sido bom para conosco. Neste momento, minha amada igreja, eu pergunto: aonde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Graça e paz a vós outros da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento, irmãos, nós vamos orar ao Senhor para que Ele venha nos abençoar durante esse culto. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos, Pai. Gratidão já define o cântico desta noite, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor tem sido bom para conosco e tem nos sustentado.
Apresentamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas orações, todas as nossas súplicas, Senhor. Apresentamos diante de Ti todos os nossos louvores, orações, intenções de louvores, Pai. Apresentamos também, Senhor Jesus, os nossos pecados, as nossas necessidades, Pai. E pedimos a Ti que de uma forma tão poderosa o Senhor tem nos olhado com carinho, mesmo diante de tanta limitação que nós temos, Pai. Pedimos que o Senhor venha conduzir esse culto, o Senhor venha nos caminhar para a Tua presença, para que neste local, Senhor, nós possamos alcançar as Suas benesses, Senhor. E não só isso, Senhor, que possamos sentir em nosso corpo, em nossa mente, em nosso coração, o Teu Deus Espírito Santo pairando sobre nós. Guia-nos, Senhor, nos orienta e nos dê um culto exaltado a Ti, Pai, para que possamos proclamar e louvar o Teu santo e bendito nome. Tudo isso fazemos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A igreja pode sentar. Irmãos, nesse momento nós vamos fazer a leitura do credo apostólico, uma leitura pública do nosso credo de fé. Irmão Leonardo, pega o hinário para mim, por favor. Neste momento convido toda a igreja a fazer uma leitura do credo apostólico. Meus amados, entenderam mais uma vez, nós não rezamos credo, nós recitamos o credo. Por que nós fazemos isso? Porque o credo ele era basilar nos cultos, desde o primeiro século da era cristã. Então, na época dos pais da igreja, na época apostólica, tinha-se o hábito já, antes do ano 90, a proclamação pública do credo dos apóstolos. Depois a igreja romana é que acabou adotando como se fosse uma reza. Nós não fazemos isso, tá? O credo são 12 proposições teológicas da afirmação de quem Jesus é. Amém? Esse é o nosso credo. Leamos. Toda a igreja junto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos e ao terceiro dia subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Louvado seja o Senhor. Nesse momento nós iremos louvar o Senhor com o nosso inário. O nosso inário de número 11. Primeiramente, número 11. 62 primeiro, meus irmãos. 62 depois o 11. Nosso inário número 62. Salvação em Deus Jesus, graças te dou.
Santíssima, número 11 do nosso inário. Hoje é só hinos de exaltação e louvor ao nosso Senhor. Número 11, Trindade Santíssima. So
momento faremos a leitura dos Salmos de número 62. Leitura de Salmos de número 62, onde nós estaremos fazendo a oração de contrição. Meus amados, nesse momento apresentamos ao Senhor as nossas falhas, as nossas limitações, pedindo ao Senhor que Ele venha intervir e perdoar as nossas faltas e os nossos pecados. Convido todos os irmãos a lerem de forma intencional, de forma contemplativa, onde que nós possamos ler e entender o que está acontecendo nesse salmo. Amém? Leamos todos juntos Salmos de número 62. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a salvação. Só Ele é a minha rocha, é a minha salvação e o meu alto refúgio, não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para os derribardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só penso em derrubá-lo na sua dignidade, na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no seu interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus depende a minha salvação e a minha glória. Estão entre Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Somente vaidade são os homens plebeus, falsidade os de fina estirpe, pesados em balança. Eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis naquilo que extorquis, nem vos vanglorieis na rapina. Se as vossas riquezas prosperam, não ponhais nela o teu coração. Uma vez falou Deus, duas vezes ouvi isto, que o poder pertence a Deus, e a ti, Senhor, pertence a graça, pois a cada um retribuís segundo as suas obras. Salmo tremendo, né? Ele vê que a somatória de tudo que somos não consegue chegar ao peso da vaidade, porque a nossa vaidade é maior do que todo o nosso peso. Mas aquele que confia no Senhor, ele acha a sua fonte. Então, eu sei que nós às vezes andamos inquietos por tantas coisas, mas nós percebemos que aquele que confia no Senhor, é dele que vem a força, e é dele que vem a exaltação, e é dele que vem suprir as nossas necessidades. Quando o coração estiver muito irrequieto, quando as coisas não estiverem dando certo, nós sabemos para onde olhar e sabemos para quem confiar. E tudo aquilo que tentamos buscar, tudo aquilo que nós tentamos fazer e a gente não vê êxito, calma, no tempo certo, Deus manifestará a sua vontade, o seu querer. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. Neste momento, então, entregaremos as nossas petições, os nossos pecados, oferecemos o nosso pecado ao Senhor, que Ele oferecerá a misericórdia pelo aquele pecado que nós oferecemos em arrependimento. Inclinemos nossas cabeças e oremos. Pai bendito, Pai santo, Pai querido, as faltas que cometemos diante de Ti, Senhor, não ofende os homens, nem aqueles que estão à nossa volta, mas Ele fere o seu caráter santo, o seu caráter puro, o seu caráter insondável. Para tanto, Senhor, pedimos perdão a Ti, porque só de Ti vem a misericórdia, Pai, só de Ti vem o reto juízo, só de Ti vem o reto julgamento.
mas sabemos também que Tu é Deus amoroso, que nos pega pela mão e nos guia como crianças, Senhor, em nossa caminhada. Quantas vezes nos rebeliamos diante de Ti, Senhor, com nossas atitudes impensadas, Senhor, com as nossas atitudes infantis, Pai, com aquelas características, Senhor Jesus, que ainda nos marca como seres caídos nessa terra. Mas contamos a Ti, Senhor Jesus, como nosso perdoador, e pedimos, Senhor, mude a nossa natureza, para que a cada dia a santificação fique impressa em nossos corações e possamos alcançar a Ti em graça, louvor e misericórdia. Mais uma vez pedimos, perdoa, Senhor, os nossos pecados e as nossas transgressões, porque nós somos gratos, sabemos que o Senhor tem nos perdoado, o Senhor tem aquecido os nossos corações e tem posto os nossos pés em pé. Por isso, Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, somos gratos pelo Teu perdão imerecido de nós, Pai, mas nós vemos, através dessa misericórdia, o Teu infinito amor derramado em nós, através do sacrifício de Jesus Cristo. Nós somos gratos pelo nome dEle. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar o Senhor? Os rios se abalam, os povos se curvam, e as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei, para dizer que Tu és o Senhor. Os rios se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que Tu és o Rei.
Neste momento, meus amados, nós estaremos fazendo as orações de intercessões. Para tanto, eu convido os irmãos que abram suas Bíblias comigo em Salmos de número 84. Salmos de número 84. Ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, Salmos dos filhos de Corá. Então, meus amados, convido os irmãos a estar juntamente comigo orando para que nós possamos logo em seguida fazer essas orações de intercessões. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplainados, o qual, passando pelo vale árido, dele um manancial de bênçãos o cobrem a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus de Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta-me a oração, presta os ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor dos exércitos, feliz o homem em quem te confia. Glória a Deus. Meus amados, os 3 primeiros versos, eu acho muito interessante que vocês, se vocês perceberem, parece um poema dito à sua esposa, né? Olha que interessante. Ó, quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. Você vê essa expressão de paixão, de estar dentro da casa e contemplar aquilo que se ama. Mais uma vez eu convido os irmãos a não perder o senso de expectativa, porque todos os dias vamos à casa do Senhor e parece que a cada dia fica mais chato, né? Mas esse é o senso de expectativa. Nós temos que manter um espírito voltado para o Senhor, porque nós sabemos que Ele é grandioso. Aqui é o nosso lugar, é aqui que a nossa alma se completa, é aqui que nós exultamos em felicidade, e aqui que nós encontramos resposta para todas as nossas petições. Aqui que nós recebemos todos os sims e todos os nãos do Senhor. É aqui que nós somos exaltados pela palavra, e aqui que nós somos exortados pela palavra. Aqui nós choramos porque estamos alegres, aqui choramos porque estamos felizes, aqui rimos porque estamos tristes e rimos porque estamos felizes. É aqui onde que todas as coisas se encontram. É aqui, neste lugar, na presença de Deus, onde o céu e a terra se convergem, e aqui nós falamos face a face com Deus, e Deus face a face fala conosco. Glória a Deus. Lindo, né? É isso que o salmista estava, essa é a imagem que o salmista tinha a respeito desse lugar. Então, meus irmãos, vamos apresentar as nossas súplicas, as nossas orações, as nossas petições. Continuando orando pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, continuando orando pelos meus filhos, pelos meus netos, pela minha sogra. Oremos uns pelos outros, e que a cada dia nós possamos estar aí, a cada dia mais, buscando ao Senhor. Mais algum pedido específico de oração? Mais algum pedido específico de oração? Irmãos, algum? Pela minha tia. Pela sua tia. Qual tia? Sabina. Tá. Então,
que se acidentou na piscina, parece que é uma novidade aqui. Então nós vamos orar para que Deus também faça ela recuperar rapidamente. Mais algum pedido de oração específico, meus amados? Oremos uns pelos outros, apresentemos o corpo da igreja em oração, invoquemos uns pelos outros. Então, meus amados irmãos, a cada dia nós tenhamos essa inteireza e unidade em Cristo. Não esqueçamos de orar pelos pastores, pelos nossos pastores, pelo pastor de vocês exclusivamente, para que Deus possa continuar me abençoando na medida do possível. E mais algum pedido? Não, né? Então encerramos aqui. Oramos pela nossa cidade, pela nossa nação, pelo estado econômico e político do nosso país, e que nós tenhamos a firme convicção de que Deus, em seu infinito trono, Ele julga as nações. Amém? Sempre lembrando, irmãos, pelo Alain, pela Brenda, que por algum motivo cessaram o seu caminhar, mas que Deus possa restabelecê-los também. Orando pelos seus, pelos da sua família, orando pelas conversões das pessoas, orando pelo crescimento agora físico dessa igreja, não espiritual, mas físico, e que o Senhor possa continuar nos abençoando. Amém? Orando pelos nossos irmãos aqui que estão sempre dirigindo, né? Que Deus continue sempre guardando e abençoando a vida deles. Para não ficar só o pastor dirigindo o culto, orando, jogando bola, chutando e defendendo o gol ao mesmo tempo, né? Misericórdia. Irmã Graça, a senhora ora por nós? A nossa irmã Graça, ela vai interceder por nós por esses 365 motivos de oração. Senhor Deus e Pai, Sim, Pai. Nessa noite, Senhor, foram tantos os pedidos aqui falados. Sim, os nossos corações, Pai, lembrou de pessoas e situações. Sim. Cada um com seu histórico e situações de vida, Senhor. E nós, Pai, como igreja, nessa noite, intercedemos por essas pessoas, por familiares, Senhor, pelos nossos familiares. Sim, meu Deus. Intercedemos, Senhor, pela vida do nosso pastor, Sim, por toda a sua família, por toda a sua casa, pela sua vida, Pai, espiritual, sentimental, profissional, Senhor, econômica, Pai. Todas as áreas do teu céu, Senhor, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa, Pai, fazer prosperar o teu servo sobre a sua terra, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Nós entregamos a cada família, Senhor, os filhos, os netos do pastor. Entregamos também a Ti, Senhor, os filhos, os nossos sobrinhos, nossos irmãos, Senhor, e nossos parentes, Senhor, que cada um tem as suas histórias, cada um tem as suas vivências, Senhor, e cada um com as suas debilidades, dificuldades. Pai, seja qualquer a dificuldade de nos achegarmos, de cada um, Senhor, se achegar ao Senhor, em quebrantamento, a cada dia melhorar, que o Senhor possa, Pai, fazer isso, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos, Pai. Abençoa também, Senhor, aos homens dessa casa, Senhor, que trabalham, que saem pelas estradas, as mulheres que trabalham também, Senhor, que saem todos os dias, Senhor. A todos da família de Cristo, Pai, que saem todos os dias a trabalhar, não só numa vida profissional, mas dentro da sua igreja, que saem em missão, que saem em outro campo, que saem em outra terra, Senhor. Em nome de Jesus, nós colocamos os pastores também, diante de tua mão, o teu povo, Senhor, o teu povo, que está trabalhando em qualquer área, Senhor, em qualquer aspecto de trabalho, Senhor, que o Senhor venha colocar as tuas mãos, que o Senhor venha proteger, que o Senhor venha curar, que o Senhor possa restaurar, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, apresentamos, Senhor, diante de Ti as nossas queixas, Senhor, o que tem, Senhor, o que nossos olhos verem a ser feito, mas o Senhor é um Deus que sabe muito mais, que sabe além daquilo que nossos olhos enxergam, Senhor, que cada família, que cada ser, Senhor, que nos foi citado, que cada pessoa que foi falada nessa noite possa ser alcançada, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua graça, pelas Tuas bênçãos, Senhor, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos, Pai. Amém. Louvado seja. Vamos louvar o Senhor então por isso? Oh
Glorificarei teu nome, Senhor.
Neste momento, meus amados irmãos, eu vou convidar a igreja para ficar de pé, que nós estaremos orando a Deus, que nós vamos ministrar a palavra do Senhor essa noite. Nós continuaremos com a carta de Pedro, essa pequena epístola aqui de Pedro. Vamos orar ao Senhor e agradecer por esse momento. Interceda pela vida do pastor que irá ministrar neste momento, onde nós apresentaremos a vontade de Deus através das suas escrituras. Então fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, na tua presença nós nos colocamos. Pai, gratos por tudo que o Senhor já fez no nosso meio. Agora pedimos que o Deus Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que a palavra, Senhor Jesus, que seja dita aqui, seja a tua palavra, Pai. Que haja transformações em nossos corações, em nossas vidas, e que possamos sentir verdadeiramente o teu poder a cada dia em nossos corações crescer. Pai, nos oriente, nos abençoe e nos guie pelo poder da tua palavra. Use da instrumentalidade do teu Filho, Pai, e transforme os corações nesta noite. É o que pedimos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, deixa só o canal do meu aberto. Fecha os outros canais, por favor. Irmãos, primeira carta de Pedro, nós vamos ler a partir do verso 14. Primeira de Pedro, primeiro capítulo aí, nós estamos no primeiro capítulo, nós não terminamos, né? Nós daremos prosseguimento aí. Carta de Pedro, a partir do verso 14. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 14. Logo depois da leitura, os irmãos podem se sentar, tá bem? Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoa julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos
e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que lhes foi evangelizada. Podeis assentar? Meus amados, eu queria primeiramente vender uma imagem para vocês, para nós continuarmos na ministração em 1 de Pedro. Nós temos que entender que Pedro, ele é fruto do seu meio. Vocês concordam comigo? Pedro é fruto do seu meio. Logo, Pedro, mesmo experimentando quem era Cristo, ele manteve as suas características culturais, ele manteve a sua visão social, ele manteve a sua visão cultural. Então, nessa epístola de Pedro, nós vamos ver várias imagens do Antigo Testamento que são transpostas, são trazidas para essa realidade. Então, nós encontraremos aqui vários elementos que lembram o Antigo Testamento, mas que são reinterpretados por Pedro para uma prática de um cristianismo vivo que foge daquelas características da prática judaica. Então ele vai trazer elementos da sua fé antiga para apresentar o verdadeiro significado de uma fé fervorosa e não fingida, ou seja, uma fé que não está nos lábios, mas ela está no coração, em todo o comportamento. Engraçado que essa é uma luta contínua, né? Nós vivemos essa luta contínua. A cada dia que passa, nós temos que lutar para não termos uma fé hipócrita. Cada dia que passa, nós temos que lutar para nós nos tornarmos aquele tipo farisaico, cheio de regras, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria, mas que isso não reflete na sua vida pessoal, na sua vida profissional e na sua vida espiritual. E por causa de todas essas informações que sabemos, aqueles nomes complicados teológicos que a gente fala, aquela série de conhecimentos que às vezes está no nível universitário, no nível acadêmico, e nós arrogamos para nós mesmos como que somos sábios, como somos entendidos, como que nós sabemos enquanto os outros não sabem. Saber é bom, mas se esse saber não trazer conhecimento, ou seja, a palavra conhecimento, ela é traduzida na Bíblia como Yadá. Yadá é relacionamento, é aquilo que o homem e a mulher têm, aquela intimidade conjugal em sua alcova, em seu quarto, aquele tipo de intimidade que perpassa dois indivíduos. É aquilo que experimentamos na coroa da criação, que é um relacionamento conjugal com esposa e marido. Então o conhecimento é algo que transpassa a nossa alma e gera uma intimidade. Se esse tipo de conhecimento não nos transformar e não nos trazer unidade em Cristo, ele não serve para nada, absolutamente nada. Seremos indivíduos religiosos, jogando dogmas religiosos em cima dos outros, colocando peso em cima dos outros, mas nem a nossa vida e nem com a nossa força nós não ajudamos as pessoas a carregar essas coisas. Então a verdadeira religião é aquela que transforma a nossa vida e transforma a vida de todos que estão à nossa volta para melhor. É isso que Pedro está tentando fazer aqui. Ele tem experiência do seu conhecimento religioso, ele tem experiência da sua tradição religiosa, ele por si só, ele segue a religião judaica, mas ele recebeu algo melhor, algo que afina os relacionamentos e traz uma intimidade com Deus que não se existia, porque existia um véu que separava essas pessoas. O véu separava o judeu de um relacionamento verdadeiro com Deus. O templo tinha uma função de trazer Deus
de elevar o homem até Deus, e de Deus se manifestar nesse local. Então os sacerdotes e o templo, ele tinha o papel de diminuir essa distância. Só que agora as coisas se tornaram totalmente diferentes. Por quê? Porque agora nós não precisamos de intercessores. Hoje nenhum de nós precisa de intercessor. Tudo que nós precisamos é somente Cristo. Ou seja, o convite é: entremos com ousadia no Santo dos Santos. A ousadia, ela não traz abuso. A ousadia, ela não traz, ela não derruba o que é sagrado. Ela não traz um tom jocoso. Na verdade, o que ela quer dizer é que cada indivíduo é um sacerdote em particular. E o próprio Pedro disse isso. Lembrando que isso foi escrito em Êxodo 19, ele fala: vós sois povo santo, sacerdócio real, povo adquirido. Então ele traz à memória a cada um de nós essa proximidade que nós deveríamos ter com Deus. Facilmente, irmão, nós vamos até a religião, facilmente nós nos achegamos ao sistema religioso e adotamos padrões. Se eu abrisse uma caixa de perguntas na internet e perguntasse: o que vocês querem saber? O reverendo responde: qual é a sua dúvida? Sabe quais eram as dúvidas? O dízimo é para o Novo ou para o Velho Testamento? Segunda pergunta: pode fazer tatuagem? Terceira pergunta: crente pode ou não beber? Então você vai ver que todas essas perguntas denotam o quê? Que o indivíduo é religioso. E ele quer normas e condutas de padrão para que ele vá lá: eu tenho que fazer isso, isso e isso para que alcance aquilo. Então você vê que nós somos religiosos por natureza, e nós queremos algumas respostas, nós queremos ser atendidos em nossas respostas, para que nós possamos tomar uma postura em relação à religião. Você vê que nenhuma dessas coisas traz crescimento com Deus e nenhuma intimidade com Ele. Mas nós somos cheios de perguntas que as respostas não vão mudar as nossas vidas. Então Pedro, continuando aqui na sua carta no primeiro capítulo, ele vai trazer imagens dessa religião antiga para que nós percebamos qual é a verdadeira religião e qual é o sentido de ser um cristão. E ele vai usar das imagens do passado para refletir a vontade de Cristo. Verso 14, leiamos comigo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Essa imagem do Antigo Testamento, ele está trazendo o próprio contato com Moisés, que ele pede ao povo santidade, porque o Deus é santo, ele é separado, ele é diferente. Deus é identitário. Irmãos, acreditem se quiser, Deus no Antigo Testamento, ele trazia uma marca identitária no povo judeu, e hoje ele continua trazendo uma marca identitária. Só que a marca identitária agora não está no corte do prepúcio, não está na circuncisão, não está na obediência inadvertida nas 613 leis, nem tampouco na obediência hipócrita aos 10 mandamentos. Ele traz uma nova linha identitária. E qual é essa linha identitária? A primeira coisa que ele vai apontar está no verso 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Eu quero chamar a atenção para um monte de palavras aqui. Primeira, não vos amoldei. O que é isso? O mundo, ele tem uma forma para você. O mundo, de uma forma geral, ele quer que você se conforme a tudo que ele estabeleceu para que você faça.
Então é assim, o mundo é uma forma e ele quer que você seja uma massa, ou seja, que você e todos os outros sejam uma pasta homogênea, para quando vocês forem levados à forma, vocês vão adquirir a forma do mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então o mundo te obriga a assumir um formato. E qual é o formato hoje? Qual é a forma hoje, principalmente? Por exemplo, o politicamente correto é uma forma. Se você pensar fora do que o politicamente correto determina, o que eles fazem com você? Eles cancelam. Por que eles cancelam? Porque você não se amoldou, você não tomou o formato, você não defendeu a bandeira woke, você não adotou a bandeira esquerdista. Você é hétero, você é casado, você tem filho. Vocês são extremos. Por quê? Porque nós não nos amoldamos a esse tipo de coisa. Por quê? Porque existe um padrão para nós, e o nosso padrão é bíblico, e que nós não somos amoldados segundo as paixões desse mundo. Nós temos características que o próprio Deus deu. Ele falou, como filhos da obediência. Ou seja, aqueles que são de Deus são obedientes à vontade de Deus, e ele não se amolda às paixões desse mundo. A palavra paixão aqui eu já conversei com alguns irmãos, ela vem da palavra patos, tá? Literalmente aqui está escrito mesmo, a versão aqui quer dizer patos. Patos, irmãos, vem da palavra patologia, que por definição por si só significa doença. Aí você deve estar pensando, não quer dizer que a paixão é uma doença? Sim, sobre todos os aspectos. Ela tem características viciantes, ela molda o comportamento segundo a vontade e te leva por caminhos que você não deveria ir. A paixão é algo tão intenso que, se o indivíduo passar muito tempo sobre essa influência desse sentimento forte e absurdo, o próprio coração dela sucumbe, ela fica doente. Então, as paixões desse mundo, ela te convida a você viver um frenesi, a uma alucinação da moldura desse mundo. O que o mundo quer dizer para você? Não fica nessa, não, casado para quê? Você tem que curtir o mundo. Você vai casar, nossa, isso é prisão. A aliança é uma algema. Por que você é tão certinho, você não quer fazer isso, você não quer fazer aquilo? Porque, como filhos da obediência, nós não amoldamos as paixões desse mundo. Por quê? Porque nós viemos de lá, irmãos. Nós sabemos exatamente o que tem lá. O que as paixões do mundo promovem para nós? Sofrimento, dor e, no final, solidão. As pessoas, elas se entregam às paixões desse mundo, se amoldam a todas essas estruturas. Mulheres ficam pregando, para que ter filho? Filho é peso, homem só quer mandar, eu não preciso de homem para nada. Aí quando ela chega a 50 anos de idade, só, sem filho, tem que adotar um monte de gato e cachorro para tentar passar a sua solidão. Morre sozinha, sem ninguém do lado dela, numa vida profundamente infeliz, dependendo de remédio para não se suicidar. Essa é a imagem do mundo. Homens que praticaram uma vida indigna a vida inteira, tiveram filhos aqui, filhos ali, filhos lá, destruindo um monte de famílias e morrendo sozinho, porque todos os filhos o odeiam. Esse é o padrão mundano, esse é o padrão, e nós não nos amoldamos porque somos filhos da obediência. E o Senhor nos ensina que essas práticas, ela vai nos conduzir à perdição, frieza espiritual, falta de relacionamento com Deus e falta de relacionamento com as pessoas que estão ao seu lado. E o resultado disso é o quê? Infelicidade. Irmãos, nenhum homem é feliz se não tiver limite. Por isso que eu me casa, para a mulher mandar nele, porque ele quer limite. Brincadeira com isso.
mas nós dependemos. Uma vida feliz é uma vida regrada, uma vida com regras. Uma pessoa que passa noites e noites sem dormir, qual é o resultado? Ela vai ficar doente mais cedo ou mais tarde, vai afetar sua cognição, vai faltar linha de raciocínio, o corpo não vai responder adequadamente. Nós precisamos de regra. Deus fez noite, Deus fez dia. Para quê? Para que à noite você durma e de dia você esteja ativo. Então essas regras é que fazem com que a vida tenha uma felicidade e as coisas funcionem. Então, como filhos da obediência, vocês observaram o tom? Filhos da obediência. A característica de vocês e a nossa é a obediência a Deus. Essa é a principal marca, ser obediente. Nossa, vocês são escravos da religião, porque nós carregamos a Bíblia. Aí você vê as imagens das pessoas que nos chamam de escravo. Todas elas usam o mesmo cabelo, a mesma roupa, a mesma cor, o mesmo número de piercing na cara, aquelas mesmas tatuagens, a mesma bandeira. E nós é que somos presos, né? Enfim. Ao que acontece? Pelo contrário, é aqui, olha só, as paixões que tinham anteriormente na vossa ignorância. Irmãos, nós temos que entender o aspecto dessa palavra ignorância. Ignorância, tem gente que acha que aquela pessoa que é bruta, né? E que responde ela mal. Então isso é ignorância. Nossa, que fulano ignorante. Não é esse o sentido aqui. E talvez também não seja o sentido que vocês estão pensando também. Ignorância é aquele que ignora o conhecimento. Muito provavelmente também não é isso que o texto está dizendo. Ele está comparando a ignorância com as suas práticas anteriores. A ignorância aqui é o que? Deixar de cumprir as leis de Deus, é ignorar os mandamentos de Deus, é ignorar a vontade de Deus. É nesse sentido. Nós só caímos na esparrela do mundo e essas atitudes que só nos traz sofrimento quando nós ignoramos aquilo que Deus fala. Então Pedro aqui ele está mostrando a obediência da lei de Deus em relação ao descumprimento da lei de Deus e o resultado final dessas coisas. Só que ele quer trazer algo além disso. Ele fala assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Ele está te chamando para uma marca identitária que não é mais corpórea e nem física. O apóstolo Paulo falou muito disso. Por isso que eu brinco que a primeira de Pedro parece que quem escreveu foi o apóstolo Paulo. Porque olha só, presta bem atenção, ele fala assim, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos santo em todo o vosso procedimento. Ele está querendo dizer que a circuncisão não é aquela que é feita no corpo, mas aquela que é feita no coração. Então o seu procedimento não é externo, ele é interno. Porque a tua circuncisão interna reflete o amor externo de Deus. Ela é uma marca de identidade. É isso, está vendo? Ele está usando elementos antigos para explicar os elementos novos. Qualquer um que lesse a carta no primeiro século, ele ia entender o que Pedro estava falando. E ele complementa, olha só, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ou seja, ele fechou esses 3 versículos tematizando sede santos como eu sou santo. Ele está te convidando a uma visita para Gênesis, porque de tudo que ele falou de imagem, de obediência, de comportamento, marca identitária, o que ele está falando? Ele está falando da criação. Ele está falando que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e por isso, sendo feita a imagem e semelhança de Deus, nós temos que ser o que? Representantes da tua santidade. Por isso que ele faz o convite, sede santos, porque eu sou santo. Por que eu sei que é isso que ele está falando? Porque nós fomos recriados em Cristo para sermos santos. Nós caímos em Adão no passado, mas Cristo surgiu para que nós fôssemos refeitos em Cristo. Feitos o quê?
santos em Cristo. Se nós lêssemos o mesmo verso 12, está escrito assim, 11: investigando atentamente qual ocasião ou quais as circunstâncias oportunas, indicada pelo Espírito de Cristo, que neles estavam, ao dar de antemão o testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Ele está apontando para o passado, para os profetas que falavam do Cristo que havia de vir, e ele chama esse espírito de profecia de Espírito de Cristo. Então o Espírito de Cristo já tomava os profetas do Antigo Testamento, apontando para quem seria Cristo, o seu sofrimento e os benefícios que viriam dele. Foi isso que nós acabamos de ler aqui. E a santidade que é apontada à frente é a santidade de Cristo. Ou seja, agora nós não somos feitos à imagem e semelhança de Deus como nos moldes do Antigo Testamento. Agora nós somos feitos imagem e semelhança de Cristo, porque Cristo foi santo e nós teríamos que ser santos como Ele. Então ele está apontando imagem e semelhança de Cristo agora, através do Espírito que foi revelado aos profetas anteriores e foi revelado a nós, que até os anjos queriam fazer essa revelação, mas Deus vetou isso deles e entregou a nós. É isso que nós lemos anteriormente. Então, assim sendo, o convite de sermos santos é sermos como Cristo, renascidos em Cristo, segundo a vontade de Cristo. Irmãos, Cristo se fez iniquidade para que nós nos tornássemos santos. Olha que interessante isso. E ele faz esse convite: sejamos santos. Mas como que nós podemos ser santos? Em nossas casas? Em nossos claustros? Eu estou falando daquelas bainhas, aquelas baias, aquelas celas, claustros, né? Que os monges ficavam. É assim que nós vamos ser santos? Fechado em nossos ambientes, fechado na nossa bolha religiosa, na bolha dos reformados? É aqui que nós vamos ser santos? Não, nós vamos ser santos lá no mundo. A ideia não é nos tirar do mundo, mas nós mudarmos o mundo e moldarmos o mundo através da nossa santidade. As pessoas têm que olhar em nós e identificar-nos como Cristo, porque senão não vale a pena ser cristão. Como que você pode ser chamado de cristão? Se você for feito à imagem e semelhança de Cristo. É isso que Pedro está falando. Eu sou cristão, passa todo mundo para trás, mentiroso, briga com todo mundo, trata todo mundo mal, eu sou cristão. Você não é cristão, você não nasceu à imagem e semelhança de Cristo. É isso, irmãos, que eu estou dizendo. Ser semelhante a Cristo é ser nascido à imagem e semelhança dele. Abaixa um pouquinho o volume do meu aqui, porque está dando microfonia. Seguindo o texto, verso 17: ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados, mas do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Eu não vou nem continuar, porque eu vou retornar aqui um pouco. Então olha só: ora, invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Está aqui um texto que fala de salvação pelas obras. É isso, irmãos? Às vezes as pessoas usam os próprios textos, né, para tentar contradizer alguma coisa. Irmãos, olha só: ora, se é um condicional, invocais como Pai, ou seja, quem é seu Pai? Aquele que invoca o nome de Jesus Cristo é salvo. Então, aquele que
tem como Cristo Pai, qual é a prática dele? De boas obras. Porque qual é a marca daquele que tem o Senhor Jesus como Pai? Prática de boas obras. É impossível você invocar o nome de Cristo, invocar o nome de Deus, o nome de Pai, aquele que sem acepção julga, segundo as obras de cada um, e vocês não se portarem com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O que ele está querendo dizer? Irmãos, se eu fizer uma pergunta para vocês, qual é o tempo da peregrinação? É o nosso tempo de vida, irmãos. Nós somos peregrinos em terra estrangeira. A imagem aqui é a imagem do Êxodo. A imagem que está sendo passada aqui, que Pedro está tentando vender, é aquela imagem que nós fomos tirados do Egito e agora nós estamos caminhando para Canaã celestial. Nós estamos caminhando agora para a terra prometida através de Cristo Jesus, tendo como base, como guia, o próprio Cristo que nos acompanha. No Antigo Testamento, a coluna de fogo e a nuvem é que aquecia as pessoas e elas seguiam. Agora nós temos o Cristo, a qual nós invocamos. É Ele que nos guia, é Ele que nos leva, é Ele que nos conduz a essa Canaã celestial, que é o céu. Então nós somos peregrinos, por quê? Porque nós estamos caminhando no deserto, numa terra que não é nossa, num povo onde Ele quer nos amoldar segundo a cultura deles, e nós temos uma outra cultura. Irmão, todo cristão é contracultural. Todo cristão é contracultural. Irmão, carnaval não é cultura para nós. Música ruim que fala palavrão, que só tem senta, senta, sobe, sobe, desce, desce. É interessante porque, né, parece que é só um locativo, né? Sobe, sobe, desce, desce, lado, lado, cima, cima, baixo, baixo. Enfim, né? Estou fazendo uma piada aqui, estou sendo bem satírico. Entendeu? Pelo menos ele sabe da posição no espaço, né? Tipo cima, do lado. Então vocês percebem que nós somos totalmente contraculturais. Nós não nos prezamos essas coisas ridículas, onde que promove sexualidade, promove pornografia, promove adultério, vício, destruição, erotização das crianças. Nós somos contraculturais. Nós não queremos isso por quê? Porque nós não pertencemos a esse lugar. Nós temos um lugar onde que nós iremos descansar, e não é nesse deserto. Irmãos, que nós sejamos como aqueles que venceu, como Caleb, passando por todo o deserto e esperando a promessa final. Então sejamos peregrinos e não caímos mortos na areia da vida, nessa coisa que é arenosa, que é essa vida social, que é essa forma que tenta a todo momento nos seduzir para que nós sejamos destruídos pelos buracos que são abertos e sejamos engolidos pela própria terra. Estou usando a mesma linguagem analógica que Pedro está usando. Então ele continua: portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Irmão, você sabe que tem uma coisa que apavora qualquer indivíduo que não conhece Cristo? É temor. Você tem que temer a Deus. Deus é amor. Deus é um rico de cabelo grande que fuma maconha. Não é. Não é. Deus é amor, sim, mas o seu amor é expresso em atos de justiça. Porque não existe amor onde que não existe justiça. Não existe amor quando o assassino não é preso. Não existe amor quando o estuprador não é preso. Não existe amor quando o injusto prevalece sobre o justo. O que prevalece, se essas coisas foram feitas, é injustiça, e nós sabemos que Deus não ali está. Então, quando Deus se comporta como vingador e como justiceiro, aí nós percebemos o amor de Deus, porque Deus ama o reto e o justo. Por isso, temamos ao Senhor, porque nós somos injustos. Se Ele for exercer a sua justiça sobre nós, certamente morreríamos. E ele continua:
Sabendo, pois, que não foi mediante coisas corruptíveis como ouro e prata, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Nossa, a imagem aqui é muito forte. O Pedro aqui usa a comparação ao sangue de Cristo com ouro e prata. Ele afirma que o ouro e prata não tem nem comparação com o valor do sangue de Cristo que é derramado. Nesse mundo, irmão, vale quem tem, vale quem é, vale quem tem dinheiro, mas sobre a perspectiva de Deus, vale aquele que é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Nós, irmãos, procuramos valores em coisas terrenas, em carros, casas, em conforto e uma série de coisas, mas o nosso valor, ele está descrito pelo sangue que foi derramado sobre nós. Aí você vai ver ali que o Deus, ele não faz acepção de pessoas. Isso significa, irmãos, não é que ele vai salvar todas as pessoas indistintamente. Deus não faz acepção, por quê? Porque Ele salva e liberta pessoas de todas as nações, de todas as idades, de toda a posição social, de toda a classe social. Deus salva rico, pobre, preto, branco, roxo, amarelo, cor de abóbora. Ele salva todos, seja o douto ou seja o indouto, seja o culturado e o aculturado. Deus visita todos e salva todos. Esse é um Deus que salva sem acepção de pessoas, mas a sua salvação custou caro. Não existe ouro nem prata que pode alcançar o valor que foi derramado, porque o preço foi o sangue do Filho de Deus. E você sabe que interessante, o próprio Pedro aponta o ouro e a prata como algo que se desgasta e é destruído. E ele fala que o sangue de Cristo não é destruído. Entende? Olha só, gente, eu nunca vi ouro enferrujar, eu nunca vi prata enferrujar, mas eu já vi sangue secar em 4 horas e se tornar pó. E ele faz uma comparação, ele fala que as riquezas materiais, elas são corruptíveis, terrenas e acabam, mas o sangue de Jesus, ele permanece. Por que ele está usando essa imagem? Ele está falando que um sangue de Cristo, que foi só uma vez derramado, ele serve para todos os eleitos, em todos os tempos. Aqueles que no passado, que está no verso 11 e 12, tinha a esperança do Cristo que viria, até para aqueles que viveram a época que Cristo veio, e nós, para aqueles que ainda esperam do Cristo que veio e que virá novamente. E esse sangue, ele serviu para todos, no passado, no presente, e ainda os filhos dos nossos filhos, que serão alcançados por esse sangue. E esse sangue não sofre a ação do tempo, porque esse sangue não é corruptível, porque foi por esse sacrifício de Cristo que todos nós alcançamos salvação. E esse sangue, irmãos, é fresco em nossas cabeças todos os dias. Toda vez que pecamos, o sangue de Cristo é derramado novamente sobre as nossas vidas e alcançamos graça. Por quê? Porque os homens dos tempos confiavam na prata e no ouro, na casa do tesouro, mas eles não confiavam no sangue que era derramado. Por isso Cristo disse: em 3 dias eu vou subverter esse templo, em 3 dias eu construo outro templo. Por quê? Porque o sangue de Cristo é um novo templo que é construído, e através daquele dia nós alcançamos a misericórdia de Cristo, e nós somos alcançados pela misericórdia, e não foi por coisas corruptíveis, não foi nos nossos atos de obediência, não foi pelo preço que nós pagamos, mas foi pela obediência de Cristo e pelo preço que Cristo pagou, que foi a sua morte e o seu sacrifício por nós. Essa é a teologia da expiação. O sangue que eficazmente é derramado sobre a vida de cada eleito e
eficazmente salva. Irmãos, não haverá nenhum homem no inferno que o sangue de Cristo tenha caído sobre a vida dele. Todos aqueles que o sangue de Cristo aspergiu e caiu sobre a cabeça desse homem, ele indubitavelmente será salvo. E ele continua: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Existia um projeto para Deus te alcançar, existia um projeto para Deus me alcançar, e esse projeto não foi feito de repente. Estava lá Deus assim, andando para um lado e para o outro, e falou: rapaz, acho que eu vou fazer um negócio aqui, peraí, acho que eu vou salvar o reverendo Cleiton, acho que eu vou fazer isso. Não, isso foi feito antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o Senhor nos amou desde lá, e Cristo planejou morrer por nós, sabendo que nós somos falíveis e pecadores, porque cairíamos também no mesmo erro de Adão e Eva. E esse sangue que perpassa os séculos dos séculos, que anteriormente estava sobre a cabeça daqueles que esperavam a vinda de um Cristo, é o mesmo sangue que passou e que perpassa a nossa vida e também nos visita e nos salva hoje, não amanhã, hoje. Deus carinhosamente olhou para cada um de nós e disse: vou salvá-los. E tinha um motivo para ele fazer isso. Você sabe qual era o motivo? O seu beneplácito, a sua boa vontade. Esse é o motivo. Não que tivéssemos em nós mesmos qualquer tipo de valor, não que Deus na sua presciência visitasse o futuro que Ele não fez. Não foi assim. É porque Deus, de propósito, resolveu nos amar. Intencionalmente Deus nos amou. Deus nos ama intencionalmente. E Ele nos ama quando? Desde a fundação do mundo. Na verdade, antes da fundação do mundo. Porém, manifestando no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Existia esperança de um Deus que estaria no meio de nós. O seu nome era Emanuel, e quando ele viesse, ele tiraria o pecado do mundo, ele tiraria a morte do mundo. E para provar que os filhos de Deus são eternos, o que Cristo fez? Ele morreu primeiro em nosso lugar, e ao seu tempo que ele fez, ressuscitou. Ou seja, Cristo é a primícia da ressurreição, porque se com Cristo morremos, com Cristo também ressuscitaremos. O apóstolo Paulo, ele diz que já estamos ressuscitados com Cristo. Eu gosto desse presente, sabe? Do presente, do tempo presente. Ele não aponta como algo que acontecerá, mas é pretérito do presente. Ele consegue falar de algo que vai acontecer no futuro, que aconteceu no passado, mas que está acontecendo agora. É um auristo, né? Ele fala, sabe aquilo que aconteceu? Acontece, está acontecendo e sempre acontecerá. Nós ressuscitaremos com Cristo. Então, Ele ressuscitou dentre os mortos e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança esteja em Deus. Eu gosto daquela música bem antiga, né? A minha esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar, nós aguardamos Jesus ainda. É incrível, mas é isso. Nós aguardamos, por quê? Porque nós temos uma esperança. Um crente, quando morre,
ele não é tomado de tristeza profunda, ele não é desconsolado, ele não é alguém que vai ficar triste eternamente, porque assim que alguém importante da sua vida morre, ele tem uma coisa em mente: o Senhor virá e ele vai ressuscitar. E quando ele ressuscitar, nós estaremos alegres, não só com Cristo, mas com os nossos que com ele também morreu. Então todos nós experimentaremos a verdadeira comunhão com aqueles que tinham comunhão com Deus, e a nossa esperança está em Cristo. Assim como o apóstolo Paulo diz: porque se Cristo morreu, debalde é a sua fé, ou vã é a sua fé, ou a sua fé não vale de nada. A nossa esperança é que Cristo morreu e ressuscitou, e nela confiamos. E ele continua: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Eu vou parar aqui nessa vírgula. Irmãos, verdade não é aquilo que você diz que é, ou aquilo que você pensa que é. Verdade não é algo subjetivo produzido por uma certeza e uma convicção. A verdade que Pedro está usando aqui, a palavra verdade, não tem nenhuma relação com o fato, mas tem relação com Cristo. Porque a verdade, irmãos, é uma pessoa. A verdade é uma pessoa. A verdade não é um pensamento. A verdade é uma pessoa. Cristo disse: eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, quando você pensa em verdade, verdade é tudo que sai da boca de Deus. Então, Cristo é a verdade. Então, a pessoa, a segunda pessoa da Trindade é a verdade. Então, confiemos nela, estejamos ancorados nesse Cristo, porque Cristo é verdade. Tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Aquele que tem Cristo por verdade, ele tem um amor fraternal não fingido. Então, irmãos, vamos lá. É porque no grego a divisão do amor, tem o amor eros, tem o amor fraternos, tem o amor filéus, tem o amor isso, tem o amor aquilo, e daí por aí vai. A construção aqui, a ideia de amor é uma entrega, é uma troca de vida por vida, e o exemplo que está sendo usado é quem? O próprio Cristo. É possível que alguém morra por você e ele está fingindo que te ama? Eu vou morrer por fulano, mas eu não gosto dela, mas eu vou morrer por ela. Você já viu? É loucura isso. Pode ser que, o apóstolo Paulo diz isso também, pode ser que para uma pessoa boa, até alguém possa morrer. É possível. Mas nós estamos falando aqui de um Deus que se relaciona, que te ama de forma tão completa que ele morre por você. Engraçado que toda vez que nós lemos a palavra amor nos evangelhos, nós vamos ver o amor associado ao sacrifício e à morte, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é a maneira que Deus amou? Tal. E que tal é essa? Morrer por você. Então, na verdade, toda vez que se fala em amor na Bíblia, significa se sacrificar pelo outro a tal ponto que, se for necessário, entregar sua vida por essa pessoa, assim você faria. É aquilo que é inexplicável. Eu vi uma reportagem de um homem que, num acidente de barco, ele salvou quase 30 pessoas de um naufrágio de um barco. Acho que até no Rio brasileiro aqui, não sei se 29 ou 30 pessoas. E ele morreu exausto no final. Só que tinha um detalhe, irmãos: esse homem não sabia nadar. Ele prontamente se lançou no rio, mergulhou, tirou quase 30 pessoas de lá
lá e morreu no final. E ele salvou o máximo de pessoas que ele tinha. Irmãos, se isso não é amor, eu não sei o que é. Então, essa é a prova do amor não fingido. É aquele que anula a si mesmo em prol do outro. Gente, pensa num negócio difícil. É você negar você mesmo em prol do outro. Eu sei disso porque eu sou casado. As mulheres estão olhando para o outro. É exatamente isso, porque amar significa muitas vezes se anular. E o mundo diz o quê? Não se anule por causa dos outros. É lógico, a atitude é egoísta. Você é um egoísta pensando só em você. Você não vai se anular nunca. Mas o amor não é assim. Irmãos, eu estou falando para vocês. Eu tenho coragem de comprar uma calça. Vamos lá, deixa eu brincar aqui. Uma calça de R$300, uma blusa de R$300 para minha esposa. Eu não tenho coragem de dar R$100 numa calça para me vestir. Eu acho absurdo eu ter que pagar 100 conto numa calça. Mas se a minha mulher fala assim, eu quero uma calça e eu tenho dinheiro, pega, amor. Você viu o preço? Não me interessa o preço. Mas eu não tenho coragem de comprar para mim. O amor é isso, é se anular. Um pai deixa, irmãos, eu sei disso, tá? Eu sei disso. Um pai, se tiver mistura só para o filho e para a esposa comer, ele não come. Ele deixa a misturinha lá para a esposa e para o filho comer, e ele não come. Por quê? Porque o amor anula. Você se anula em benefício das pessoas que você ama. Você se desgasta, você se deixa gastar por aquele que você ama. Isso é um amor não fingido. Então, engraçado que o homem tem uma naturalidade para fazer esse tipo de coisa. Vocês já perceberam que o homem naturalmente, eu estou falando, um homem que tem a Deus, ele, por natureza, ele é capaz de fazer isso. Por quê? Porque ele sabe o que é amar. Ele ama na prática. Ele não ama fingido. Irmãos, provavelmente o homem terá muita dificuldade para dizer alguns, né? Eu não, eu falo para minha esposa que eu amo ela o tempo todo. Mas tem homem que tem dificuldade de olhar na munduca dos olhos da mulher e falar assim, eu te amo, você é tudo para mim. É o mesmo homem que daria a vida pelo filho e pela esposa, mas ele não tem coragem de falar isso. Por quê? Porque o amor é prática, o amor é sacrificial, o amor é não fingido. Essa é a proposta, é isso que está sendo apresentado nesse versículo aqui, através do sacrifício do Cristo, aquele que soube nos amar, mesmo ainda nós não amando Ele. E Cristo, Ele não comeu a mistura, Ele deu o que Ele tinha de maior, Ele se fez pecador por nós, só porque Ele quis nos amar. E esse é o exemplo que nós devemos seguir, amar como Cristo amou. Por isso que às vezes, né, a Bíblia pede para que as mulheres sejam submissas aos homens, mas em contraponto ele pede algo extremamente absurdo para o homem, que é amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Irmãos, o homem se entrega. Por quê? Porque essa é a condição que Deus deu, e é assim que pelo menos um homem de verdade deveria fazer. E continua: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Nesse momento você deve estar pensando, eu tenho que sentir aquele negocinho gostosinho, assim, sabe? Ai, meu coração. Não, irmãos, vamos lá. A expressão aqui, coração, a palavra cardia, ela está falando a inteireza do ser. A palavra coração aqui é um para o todo. Ele está usando o coração como reflexo da totalidade humana, alma, tudo que compõe o ser humano. Então ele está dizendo, amai-vos integralmente, no campo emocional,
no campo espiritual, no campo comportamental, nas 3 esferas da realidade, você deve amar um ao outro. Isso é amor. Isso era fraternidade. Isso é amor não fingido. E ele fala assim, ó, de todo o coração, uns aos outros ardentemente. Porque tem gente que ama o outro, mas não expressa nada, né, irmãos? É assim, eu amo você. Nossa, não. Você não vê isso, né? Não vê nada. Então, a forma pelo qual Pedro está falando que devemos amar é de forma ardente. Isso significa o quê? Com atitudes. O ardente aqui é como chama que queima e te consome. Nós devemos ser consumidos pelo amor. Nós devemos ser consumidos pelo zelo de Deus. Nós devemos ser consumidos por esse sentimento transformador das nossas vidas. É isso. Amamos de forma que nos consuma. Todo mundo quer amar o outro, tá? Desde que isso não me custe nada. Irmão, eu amo você. Eu amo você. Oh, meu irmão, eu amo você. Mas isso não te custa nada. Isso não é ardente. Esse amor não é ardente se não te consome. Porque quando você é levado no fogo, você é mudado e você é consumido. O amor não fingido é aquele amor que é gasto, que te transforma e transforma o objeto do seu amor. Nossa, esse negócio é profundo, né? Mas é isso. Esse é o conceito. E ele continua: pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Essa semente, esse espermaticói aqui, ele está querendo dizer que nós fomos nascidos de novo. A palavra regenerados significa nascido de novo, porque você foi gerado, de alguma forma foi afetado por alguma coisa que te degenerou, e agora esse Espírito te regenera. Então tem um ciclo. Você foi gerado, houve uma queda de pecado e você foi degenerado. E agora vem Cristo e te regenera. Irmãos, essa é a história da salvação. Nós fomos gerados por Deus, fomos criados por Deus. Veio Adão, nós caímos. Veio a queda, nós fomos degenerados. E agora o que acontece? Nós somos regenerados por Cristo. Por isso que nós guardamos domingo. Por isso que nós evocamos o Senhor na sua ressurreição. Por quê? Porque nós nascemos em Adão e morremos em Adão. Somos degenerados em Adão, mas nós somos regenerados com Cristo. Nós somos ressurretos com Cristo. Por isso que nós amamos Cristo, e Cristo é o ponto central da nossa salvação. Por quê? Porque nós fomos destruídos à semente de Adão, à semelhança de Adão. Agora nós somos vivificados à semelhança e de acordo com Cristo Jesus. É isso que essa palavra significa. Então, nós somos regenerados, não de semente corruptível, que é aquela que estava em Adão, mas a de incorruptível, mediante a palavra de Deus, o qual vive e é permanentemente. Encerrando, irmãos, pois toda a carne é como erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor. Aqui ele está fazendo um comparativo entre uma erva que produz uma flor, que nasce hoje e morre hoje. Assim é a nossa carne. Irmãos, nós estamos tão preocupados em satisfazer a nossa carne, nós estamos tão preocupados em satisfazer a nossa vontade, que nós esquecemos que a gente vai morrer. Nós vamos morrer, inevitavelmente. A morte
inevitavelmente. Não há nada que você faça que vai impedir que a morte te visite. Aqui Pedro está falando sobre a brevidade da vida. A vida sem Cristo é a morte e o inferno, não tem outra coisa. Não se iluda. Nós nascemos hoje e amanhã nós não existimos mais. Nós somos um sopro que passa rapidamente. Mas ele fala: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que lhes foi pregada ou evangelizada. Ele está querendo dizer: irmãos, o mundo lhe oferece coisas corruptíveis, a sua carne rapidamente passará, todos os seus projetos, todas as suas riquezas, tudo aquilo que você com tanta ganância correu atrás, para que você tivesse seguro em suas riquezas, tivesse seguro em suas produções, no seu carro, na sua casa, no seu apartamento, no seu belo salário, tudo isso que você correu atrás, deixa eu te falar, isso vai passar rápido, tão rápido que ninguém vai te lembrar de nada que você fez, você não vai deixar nada para trás. Mas a palavra do Senhor, de geração em geração, ela permanece. 12 homenzinhos ignorantes, com baixo conhecimento, encontrou com um judeu, construtor de casa, conhecido aqui a gente chama de carpinteiro, né? O tecnói, um construtor de casas e móveis. Ele começou a falar alguma coisa numa região lá da Galileia. Estamos aqui depois, 2000 anos, exaltando esse homem que trouxe a palavra de Deus, e ele era o próprio Deus exaltado. Então, que nós amemos uns aos outros, que nós vivemos a imagem e semelhança de Cristo, confiando na morte e na ressurreição do Cristo, sendo regenerados através de Cristo, sabendo que todas essas coisas vão passar, mas o amor que é posto aos nossos, a nossa entrega a Cristo e os nossos projetos a Cristo, ele vai durar eternamente. Não importa quanta semente passa, aquele que pregou a palavra, ele vai marcar a vida de alguém, e essa pessoa que foi marcada marcará a vida de um outro alguém. Então nós somos como erva, que hoje aparece e amanhã some, mas nós estamos confiantes naquele Deus, naquele Cristo que morreu e ressuscitou, e que se ele morreu e ressuscitou, confiando na palavra dele, nós também morreremos e ressuscitaremos com ele. Fiquemos de pé e agradecemos a Deus por essa mensagem abençoadora desta noite. Pai Santo, Pai bendito, na tua presença nos colocamos. Pai, muito obrigado. O seu amor tem sido manifestado em nosso meio, e a sua graça, Senhor, tem marcado a nossa vida. A cada dia somos construídos à imagem e semelhança do teu Filho Jesus, através do teu Espírito Santo que é dispensado a nós. Os nossos olhos se abriram, os nossos ouvidos escutam, e o nosso coração ardentemente recebe a tua palavra, e a nossa vida é transformada. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito através de Cristo Jesus em nossas vidas. Pedimos as tuas bênçãos sobre nós, pedimos a sua salvação contínua sobre nós e a sua transformação em nossas vidas. Pai, dispensamos o teu povo em paz, que o Senhor proteja, os abençoe e os guarde, que a cada momento o Senhor venha se revelar, não só a eles, mas todos quantos o Senhor tem planejado alcançar. Pai, despeça o teu povo em paz, proteja, dê uma semana abençoada de trabalho, de proteção, de vida, de testemunho. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o rosto e lhes dê a paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas eternamente. Que todos juntos digamos amém.
Está encerrado o culto solene dessa noite.